A paz do Senhor Jesus, povo abençoado. Nós estamos aqui para trazer algo muito especial para o coração de vocês. Nós estamos aqui para trazer um testemunho da nossa amiga, irmã Ozenilda, de vitória, de libertação, de como Deus resgatou e tratou com ela, não é? Tirou das garras do inimigo. E nós queremos passar essa vivência, esse testemunho para vocês. Amém. Amém? Amém. A Zenilda, ela foi criada num lar cristão junto com a avó dela aos 7 para 8 anos de idade. Ela conheceu Jesus. Aos 11 anos, ela tomou a decisão de descer as águas, de se batizar, de se tornar uma nova criatura. Ela viveu esse período com a avó. Depois desse período, ela precisou se mudar para a casa do pai e perdeu esse contato, não é? Com a congregação, com as coisas do Senhor, não é? Se casou muito cedo, se casou com 16 anos, não é isso? Se casou com 16 anos. Financeiramente vocês tiveram um sucesso, não é? A Nilda, ela morava na cidade de Camaçari, no estado da Bahia, e lá ela e o esposo montaram uma academia, né, na cidade. E a partir desse período da academia é que começou a acontecer algo espiritual que nós queremos compartilhar com vocês. Você pode contar um pouquinho pra gente, Nilda, do que aconteceu nesse período? Com certeza. Boa noite, né? E como o pastor já falou, me chamo Ozenilda, conhecida por Nilda. E vou contar aqui um testemunho de cura, de libertação, onde eu tive um encontro genuíno com Deus. Ocorreu no ano de 1995, né, há 26 anos atrás, né, como o pastor relatou, né, a gente estava em um período da nossa vida que a gente conseguiu, né, ter uma estabilidade, né, fomos dono de uma academia. E foi aí onde tudo começou, né? Tivemos que contratar uma pessoa para poder dar aula para as mulheres, sendo que eu não tinha nenhum conhecimento, né, de academia, não era formada, não tinha nenhum conhecimento. Então, a gente resolveu contratar uma pessoa justamente para tomar conta das mulheres, para que eu me preparasse para futuramente eu assumir este posto, né, de professora, né, de ginástica aeróbica. Como eu sempre fui uma pessoa muito dada, eu sou uma pessoa assim que quando eu conheço, eu abro o coração, abro porta, abro tudo. E na idade que eu estava também ainda em fase de amadurecimento, eu me abri totalmente para essa pessoa. Confiei totalmente nessa pessoa e abracei mesmo como se eu abraçasse uma irmã de sangue minha. E essa pessoa para mim era uma irmã, aonde eu comecei a confiar. Você abriu situações do seu casamento, da sua vida pessoal, particular. Confiar. Isso é um perigo, né? Nessa pessoa a ponto de andarmos juntas. E aí chegou um certo ponto que eu comecei a perceber que tinha algo de errado da parte da pessoa para comigo. Um dia, eu lembro como se fosse hoje. A gente na rodoviária, né, de Salvador, para pegar o ônibus, eu fui numa barraca comprar chocolate, porque eu era e sou, né, apaixonada por chocolate. Chocolate, Aí fui. Quando eu entrei no coletivo, né, no ônibus, ela já estava dentro do ônibus. E aí eu cheguei com chocolate e coloquei na bolsa e falei assim para ela: se um dia alguém quiser me matar, me fazer mal, através de um chocolate, eu vou morrer inocente, porque eu vou comer. Então você abriu ali para ela, você deu uma estratégia para ela, não né? só para ela, como no mundo espiritual, né, pastor? Uma legalidade que eu dei. Isso aí eu nunca vou me esquecer. E aí, eu ali, né, na minha inocência, eu dei uma legalidade no mundo espiritual. Abriu uma porta. Abri uma porta. Eu estava afastada, né, do evangelho, como o pastor falou, eu conheci muito novo o evangelho. Com 11 anos eu tinha me batizado. Me afastei porque ficava distante do bairro.
né, em que eu fui morar com meu pai. Então, nesse período, morando com meu pai, ao casamento, eu estava totalmente desligada da igreja. E quando foi um dia, o professor, né, que dava aula para mim, ele falou assim, você já pode começar aos poucos, né? Porque assumir algumas turmas porque eu tinha assim uma facilidade muito grande de pegar as coisas, de aprender. Eu sempre tive, graças a Deus, Deus me abençoou. Sempre tive uma facilidade de aprender as coisas muito grande. E aí foi quando a gente chegou, reuniu, né, eu, ela, né, e o pai dos meus filhos, nos reunimos e falamos que a partir daquele dia ali, a gente ia abrir outras turmas para que eu assumisse. Em nenhum momento eu queria a turma dela. E abrir novas turmas. Eu é que dei a ideia de abrir novas turmas. Se ela dava aula segunda, terça e quarta, eu ficaria com as terças e quintas e os sábados pela manhã. Eu não queria de forma alguma entrar nos horários dela. E assim foi feito. Abrimos, né, as aulas de segunda a sábado. Quem se matriculasse segunda, quarta e sexta, fazia aula com ela. Quem se matriculasse terça, quintas e sábados, fazia aula contigo. Exatamente. E aí, nesse processo, ela se enciumou. Foi o que ocorreu. Mesmo eu não assumindo nenhuma turma dela, ela ficou enciumada. Por quê, pastor? Porque as minhas turmas começou a crescer. Mais do que a dela. E algumas pessoas que faziam aula com ela começou a dar preferência a fazer aula comigo. Mas não era eu induzindo, não era eu chamando, eram as próprias pessoas que tinham livre arbítrio para escolher com quem queria. E aí, nesse processo, ela se viu acuada, se viu perdendo espaço e tentou contra você. Sem eu saber, né? Eu era assim, eu fazia bolos, sucos, vitaminas, porque a gente passava o dia todo praticamente dentro da academia, então a gente precisava repor, como a gente dava aula de aeróbica, então a gente queimava muita caloria, então a gente precisava repor, né? Eu que sempre tive assim um físico, né, magro, assim, nunca fui assim de muito corpo, então eu tinha que repor muito, né, todo um intervalo e outro tá repondo, e eu fazia não só para mim, fazia para ela, fazia para quem tivesse ali. E eu nunca na minha vida ia imaginar que um dia uma pessoa que nunca me deu nada do período que andamos juntas, a primeira vez que ela fosse me dar era algo, né, ali comprometedor para a minha vida. Algo comprometedor no mundo espiritual. Sim, e no físico, porque ela fez para eu comer. Sim. Né? Mas consagrado ali, né? Consagrado aos demônios, às entidades, sim, né? Sim. Que ela servia na época. Sim. E como é que foi esse processo? Como é que ela fez para trazer isso até você? Você já falou do chocolate, né? Falei do chocolate. E aí ela atrasou um dia, né? No dia dela, ela me pediu para assumir a turma, que ela ia se atrasar um pouco. E eu, ali na inocência, eu dei as aulas, né, durante o dia, e ela nada de chegar. Quando ela chegou, eu fiz assim, nossa, eu pensei que você nem vinha mais hoje, porque já era umas 4 horas da tarde, né? E aí, para quem ia embora, né, só ia dar mais 2, 3 aulas, para quem saía todo dia 6, 7 da noite, estranhei dela ainda ter chegado ali, naquela hora. E aí, quando ela chegou com outra pessoa que era aluna da academia. E essa outra pessoa não escondia para ninguém o lado que ela servia, essa outra pessoa. Mas até então, eu sempre tratei todo mundo bem. Nunca fiz exceção de pessoa. E como você estava fora também da congregação, fora ali, a gente acaba ficando um pouco desligado das coisas, né? Acha tudo muito normal. Sim. E aí ela chegou com essa pessoa. No que ela chegou, ela fez, menina, eu demorei hoje porque justamente hoje eu quis fazer algo para você. Porque você sempre me deu as coisas, você sempre, né, me ajudou, porque a gente ajudava mesmo, né? Nos momentos mais difíceis que ela precisava, a gente sempre chegava junto com ela, né? E aí ela chegou com uma vasilhazinha e dentro dessa vasilha tava, né, um creme que as pessoas
chamam de manjar, é um creme que é feito de maisena, que a gente faz um lado Com branco, coco. isso, e a gente faz 2 cremes, um de chocolate e um branco de coco, e a gente chama de manjar, e joga uma caldinha, né, e 2 chocolates da Garoto. Aí quando ela fez assim, eu fiz pra você, eu quis hoje fazer algo pra você. E aí foi aonde uma voz forte, pastor, falou no meu coração, na hora, uma voz falou no meu coração, não toque. Você na hora, você sabia que era o Espírito Santo ou você sabe hoje porque você voltou para a casa de Deus? Na época, eu não imaginei que fosse Deus, mas eu achava que eu tinha assim, eu tinha pressentimento com as coisas, eu achava. Então, quando essa voz falou para eu não tocar, eu não imaginei que seria a voz de Deus falando comigo, mas sim Você um achou que era um pressentimento. pressentimento, algo do seu coração. Do meu coração, para eu não tocar. Eu simplesmente agradeci, fui na geladeira e coloquei. E aí as meninas que estavam comigo foram embora, aí ela começou a dar mais as outras aulas que faltava, e toda mão que eu ia na geladeira, que eu abria a geladeira, aquela voz dizia, não toca. E eu ficava ali impressionada com aquilo. Por que eu tô sentindo isso dentro de mim para eu não tocar? E como é que eu vou fazer, né? Para dizer para ela que eu não vou tocar. Não vai tocar. Sempre fez algo para ela. E no dia que ela me dá, faz, eu né? não toco. Você sente até uma pressão, né? Fica pressionada. Eu fiquei constrangida, não sabia como me sair daquela situação. E aí o horário dela ir embora, deu e ela não foi. E aí o pai das minhas filhas desceu para a casa da minha ex-sogra para jantar. E eu falei assim para ele, traz a minha janta, porque eu não vou descer lá hoje. E ele trouxe. Quando ele chegou, eu estava faminta, pastor. Eu queria comer algo, mas tudo que tinha para comer era aquilo que estava lá, que ela tinha me dado. E aí eu falei, ele traz a minha janta. Quando ele trouxe, eu sentei e comi a janta. E ela ali sentada. Aí ela fez assim, eu não acredito. Eu não acredito que você não vai comer o que eu fiz para você com tanto amor, com tanto carinho. Você já até jantou e você não tocou. Ah, eu só vou embora hoje depois que você comer. Olha como é que o mundo espiritual foi se movendo, né? Para você cair numa cilada ali. Foi as palavras dela. Eu só vou embora hoje depois que você comer. E ela ia embora. Entre 6 e 7 horas da noite. Já estava se caminhando para as 9 da noite. E ela estava ali, no meu pé. Que eu já não estava mais aguentando. Que eu fiz assim, tá bom. É para comer? Vamos comer. Eu vou comer. Aí eu fui na geladeira, piquei. Aí eu fiz assim, se eu não comer, o pai das minhas filhas come. Aí ela fez, não, ele não. Eu fiz pra você. Deixa eu só abrir uma aspa pra falar o pai da minha filha. Por que eu estou me referindo como pai da minha filha? Porque foi o meu primeiro casamento, pastor. Sim. Então eu não vou estar, né, falando como se eu estivesse nesse casamento, porque não. Foi o meu primeiro relacionamento. É o pai dos meus filhos. Bom que pra ficar claro. Foi claro. o pai dos meus filhos. Então, nessa época eu estava com ele. E aí, ela gritou, ele não. Eu fiz pra você. E eu fiz, tá bom. Você só vai embora depois que eu comer? Tá bom. Eu peguei e botei só um pedaço na minha boca. Só um pedaço. Foi o suficiente. Mastiguei e engoli. Foi o suficiente. E o que aconteceu depois disso? Como é que foi o processo? Porque a gente está entendendo aqui que ela fez algo preparado no mundo espiritual, oferecido contra a sua vida, motivada por inveja, motivada, né, pela ganância, queria tomar o seu lugar, né? Talvez até no seu casamento na época, não é? Com interesse. E aí ela vai, traz esse alimento oferecido, consagrado. Você come aquilo por causa de uma pressão. E aí, como é que aconteceu? Como é que foi o processo? No outro dia ela chegou na academia pedindo que desse férias para ela. Era um final de ano, era meado de novembro para início de dezembro. E aí ela pediu assim, para que ele desse uns 15 dias de férias para ela poder ir no interior
que ela tinha muito tempo que ela tinha visto essa tia dela. E ela precisava ver essa tia, que essa tia estava doente. No outro dia? No outro dia seguinte. E aí eu estranhei, aí ela ainda fez assim, mas a Ozenilda fica aí no meu lugar porque ela já sabe. Então, dá pra ela assumir. Tudo bem pra você? Aí eu fiz tudo bem. Mas estranhei, porque essa saída dela assim, tão de repente. E aí eu me lembrei que ela falava muito dessa tia pra mim. Era uma tia que mexia com essas coisas. Com magia. Sim, mexia com essas coisas e ela foi justamente pra casa dessa tia. E aí, pastor, começou o processo. Era um dia que eu estava na casa da minha sogra lavando as roupas e, de repente, eu senti como se o ar tivesse me faltado. Senti tudo fechando dentro de mim. Eu comecei a querer buscar e não me encontrava. Não conseguia respirar direito. E comecei a gritar por socorro. Socorro, socorro, socorro. Foi que a minha sogra veio para perto de mim e fez assim, o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei. Eu sei que eu quero respirar e não estou conseguindo, tá tudo fechando dentro de mim. E isso foi quantos dias, mais ou menos, depois que você comeu? Na mesma semana. Na mesma semana? Na mesma semana. Então você come, ela pede férias, ela sai e vai para um local... Sim. Bem distante. Bem distante, onde a pessoa lá trabalha com magia Sim. negra e na mesma sequência você começa a passar mal. E aí, quando a minha sogra veio me segurando, o pai das minhas filhas ia entrando, fez o que está acontecendo, ela está passando mal. Eu lembro que era uma segunda-feira, porque no domingo a gente tinha tido um almoço lá na academia e tinha sobrado umas Coca-Cola. E aí eu lembro que ele abriu uma Coca-Cola e fez, toma pra ver se melhora. Será que não é o gases, não é algum arroto que tá preso? Que você comeu. Sim. E aí eu tomei e não conseguia mais ter o controle, o domínio sobre mim. Eu só gritava e pedia socorro, socorro, socorro. E aí me pegaram, né? E me levaram para o hospital. Dei entrada no hospital como uma crise de ansiedade. Até então eu nunca tinha ouvido falar de ansiedade. Dei entrada no hospital como uma crise de ansiedade. E me aplicaram o diazepam. Para me tranquilizar. Voltei para casa. Quando o efeito do remédio passava, eu começava a ter crise de novo. E aí ia para o hospital. Aí chegava no hospital, os médicos diziam, ela está tendo uma crise de ansiedade. Faziam exames em mim, não achava nada. E começou a buscar, né, o que estava por detrás. Que hoje, né, é a psicologia. Antes eu nem ouvia falar em psicologia, nem psiquiatria, né, há 26 anos atrás. Aí foi quando os médicos começaram a querer puxar do meu emocional, né, coisas que tinham acontecido comigo desde a infância para chegar nesse ponto dessa crise. Porque os sintomas eram uma crise de ansiedade. Até então era crise de ansiedade. Mas como você não estava passando nada no momento que justificasse uma crise de ansiedade, os psicólogos começaram a tentar buscar, vasculhar o emocional. Isso. E aí me passaram diazepam para eu ficar fazendo uso em casa, o diazepam de 2 miligramas. E aí com esses sintomas que eu sentia, que era uma falta de ar, eu comecei a botar para fora tipo uma baba, uma gosma. Que eu nunca vi uma crise de epilepsia, mas as pessoas que me acompanharam na época falavam para mim que era parecido. Era semelhante a uma crise epilética. Isso, eu comecei a espumar, babar, que eu tinha que andar com um pano assim, ó, segurando aquela baba. E aí você parou de fazer tudo, você já não trabalhava mais. Nada. E as notícias começaram a correr, chegou até meu pai, que eu não estava bem. Meu pai foi até mim e olhou assim pra ele e falou assim, a minha filha nunca teve uma dor de cabeça. Nunca minha filha teve uma dor de cabeça. Isso foi coisa feita pra ela. Quer dizer, o seu pai já teve ali um discernimento. Um discernimento, né? Que não era algo natural. Sim. Apesar de não ser cristão, apesar de não conhecer as coisas de Deus, mas ele teve um discernimento naquele momento, né? Que talvez o tratamento não fosse um tratamento com medicina, com um medicamento. Aí ele fez assim, não é normal, vou ter que levar minha filha em um lugar. Era uma conhecida dele, né?
e ela era espírita. Foi a primeira casa que eu entrei. E essa mulher, ela olhava assim para mim, olhava para o meu pai, olhava para o pai dos meus filhos e dizia assim, ela balançava a cabeça e dizia assim, eu não vou tocar nela. Só assim, eu nunca me esqueço dessa mulher falando. Nem sei se ela ainda é viva. Eu não vou tocar nela. Não me pergunte como, seu Léo, que a sua filha vai ficar boa. Mas ela vai ficar. Não me pergunte como. Mas eu não vou tocar nela. Olha que interessante, né? O seu pai te levou até essa mulher, ela tinha ali tudo para poder fazer um trabalho com você na crença dela. Sim. Mas a gente já vê um cuidado do Senhor ali, que hoje com discernimento a gente pode entender que um anjo de Deus estava ali, um anjo do Senhor, e não permitiu que ela fizesse nada na sua vida. Ela não. Mas outras pessoas começou a procurar o pai dos meus filhos e dizer, vamos levar ela em tal lugar, porque lá ela vai ficar boa. Meu pai saiu de cena, e aí através de vizinhos, amigos, achando que estavam me ajudando, me levando para esses lugares, começou uma peregrinação, eu indo para esses lugares, sendo levada à procura de cura. Aí entrei na segunda, entrei na terceira, entrei na quarta. Sempre casa espírita? Era umbanda, candomblé pesado. Espiritismo só foi essa, que ela falou que não tocava. Aí depois fui para umbanda, fui para o candomblé. E todo mundo ali se aproveitando da situação, querendo ganhar, né, dinheiro. E dizia que iam fazer trabalhos para me deixar boa. E eu comecei a conhecer o outro lado onde eu não conhecia. E o que diziam que eu tinha que fazer, eu comecei a fazer esses rituais que eles fazem lá do outro lado. Banho de águas de abô, rituais com animais, cortar o animal e deixar na encruzilhada aquele animal morto, né? Na linguagem deles, eles acham que estão fazendo algo para o bem da pessoa. Só que nada disso que foi feito, nada alcançou resultado. Não. E pior, só piorava a minha situação. Né? Porque um abismo vai puxando o outro abismo. Só piorava, vai piorando. Só piorava até o ponto de me levarem para um lugar que se chama Cachoeira de São Félix. É um recôncavo baiano, né? Cachoeira de São Félix é um lugar onde está o berço da macumbaria na Bahia. Meu Deus, então você passou por todas essas casas assim, na região metropolitana de Salvador, de Camaçari, naquela região Sim. mais próxima da capital. Isso. E aí quando a coisa não começou a dar certo, tomaram o seu dinheiro porque vocês tinham uma situação razoável. Sim. Eram dono de uma academia, tinha ali uma situação. Sim. Então começaram a se aproveitar de vocês, começaram a arrancar coisas de vocês com falsas promessas, né? Porque é isso que o Satanás, o Sim. inimigo, faz. Ele vai te enganando com falsas promessas. Sim. Né? E só piorando, Só piorava cada vez mais. A ponto de que quando me levaram para esse berço da macumbaria no estado da Bahia, que é Cachoeira de São Félix, eu já estava muda, sem falar. Ah, você perdeu a fala? Eu perdi a fala, totalmente. Olha. Eu passei um mês... Quanto tempo passou desde o primeiro sintoma até isso? Quanto tempo você ficou nesse processo buscando cura nesses lugares? Foram uns 8 para 9 meses. Meu Deus. Eu fiquei um mês sem falar, nada, perdi totalmente a minha voz. Para me comunicar, eu escrevia no papel e mostrava para as pessoas o que eu estava sentindo. Paralelo a isso, muitas igrejas, né, iam me visitar. Muitas igrejas iam me visitar. Eu não sei bem o nome de uma denominação que eles faziam assim, diziam que era do Jurê, que apontavam um negócio assim para mim e ficavam ali apontando, dizendo que estava fazendo certas orações. Aquilo me incomodava também. E chegou
uma pessoa e falou... Apontavam algo pra você? Apontavam algo, era tipo um crucifixo, não sei o que Um era na amuleto. época. Eu não sei bem o que era. Eu sei que eu estava em cima de uma cama muda e essas pessoas iam lá e ficavam ao redor da cama apontando aquele negócio pra mim ali, como se estivesse fazendo. E eles se diziam cristãos? Era tipo, eu creio que seja uma seita, né? Porque os verdadeiros cristãos permaneceram ao meu lado, que as igrejas que me procuravam também para me visitar, todas essas são verdadeiras. E aí eu lembro que me pegaram muda e me levaram para esse lugar, lá em Cachoeira de São Félix. Eu entrei nesse terreiro. Para o senhor ter ideia, esse lugar na Bahia, a rua é toda, pastor, é toda de casas de macumba, terreiros de macumba. Um mais forte do que o outro, lá na linguagem deles. Vizinhos de fundo, tudo eram vizinhos. Meu Deus. É o berço então, forte da toda a macumbaria. atmosfera daquele local. Muito forte. Né? Muito forte. Todo o principado Sim. no mundo espiritual que a gente entende, né, tava ali atuando naquela região. E quando eu cheguei nessa casa, a mãe do terreiro, ela falou assim, ela vai ficar. Ela vai ficar e hoje mesmo a gente vai fazer um trabalho e ela já vai falar. Só que para isso, o valor é tanto. Na época, há 26 anos atrás, ela pediu R$1.500. 26 anos atrás, R$1.500 era um bom dinheiro, era né? Era muito dinheiro. E aí ela fica. Tá. Aí o pai das minhas filhas me deixou. Se garante que ela vai ficar boa? Vai, ela já vai falar. Não se preocupe, hoje mesmo ela já vai começar a falar. E aí ela foi, fez lá a mandinga dela lá, o ritual, e me deu algo. Eu bebi. E, verdade, eu comecei a falar. Dali eu comecei a falar. Não me pergunte como, mas eu comecei a falar. Uma vez eu escutei uma frase de um amigo que ele falou assim, é bem engraçado, mas resume bem isso. Ele fala que o diabo é um amigo da onça. Dá com uma colher e tira com a concha. Não, e eu achei assim, super interessante, né? Porque ele te dá aquela falsa esperança, né, de que algo vai melhorar momentaneamente, mas quando ele vem tirar, ele tira muito mais do que aquilo que você deu e daquilo que você já tinha e vai te colocando cada vez pior, né? E eu fiquei 17 dias dentro desse terreiro. 17 dias. Todos os dias tinham rituais para mim, com aquelas águas que eles preparam, se chama água de abô, que chega a dar bicho nessas águas. E todas as roupas que eu usava para fazer um trabalho, essas roupas tinham que ser descartadas, eu não poderia usar mais. Essa água dava bicho, era uma água suja. E fedida, pastor. Muito fedida, pastor. E tinha que tomar banho com aquela água e aquele cheiro ficava impregnado no teu corpo. Era da cabeça aos pés. Aí você vê, né? A Bíblia nos fala que nós somos obra-prima da criação, menina dos olhos de Deus, que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Aí vem Satanás e tenta tirar tudo aquilo, toda a essência que o Senhor colocou em nós, sim, fazendo a gente se sujeitar na imundície, né, nas coisas assim impuras do mundo. É incrível como muita gente ainda está aprisionado, né, a esse engano. E aí, certo dia, foi onde o Espírito Santo de Deus começou a me trazer à memória. Tem aquela passagem, né, que só quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Ali dentro, 17 dias preso, e o Espírito Santo de Deus começou a me trazer à memória do Salmo 91. E eu comecei a lembrar que eu aprendi esse salmo na igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu me converti criança. E até hoje ainda tem quem é da Quadrangular sabe que todas as quintas-feiras se ora o Salmo 91, que é culto de libertação. E eu aprendi esse salmo. Memorizei. E eu comecei a orar esse salmo. Fazer desse salmo minha oração dentro daquele terreiro. Eu lembro que eles me davam um remédio desse tamanho laranja todo dia. Eu tomava e apagava. Era um sossega-leão. Tomava, apagava. Não via nada que se passava. Quando foi um dia, uma das filhas deles lá
Eu acho que aquela teve pena de mim. Eu cheguei para ela e fiz assim, por favor, não me dá esse remédio. Eu preciso ficar acordada. Eu quero ficar acordada. Ela, mas eu não posso deixar de te dar. Eu fiz, por favor, eu te peço, não me dá esse remédio. Aí ela fez, tá, eu vou te dar o remédio, porque eu tenho que te dar. Mas você vai no banheiro, bota ele debaixo da língua, que ela vai perguntar, né? A dona do terreiro vai perguntar se você tomou o remédio. Você disse que sim, vai lá no banheiro, corre, tira ele. Não joga no vaso, não. Joga no rio, porque a casa ficava no alto e embaixo passava um rio. Joga no rio. E eu fiz o que ela me mandou. Nesse dia eu não dormi, pastor. E a dona do terreiro ficou encucada porque eu não tinha dormido. E você já estava começando a orar ali junto com o Salmo 91. Salmo 91. Já e aí buscando, já começou a ter uma estratégia, já começou a ter uma força para começar a lutar. Lutar contra aquilo ali, porque tudo aquilo ali me incomodava. Eu fazia, mas eu me sentia incomodada demais com aquilo. Como você está em um lugar e você sabe que aquele lugar não te pertence, era eu. E aí o bicho baixou na dona do terreiro, nesse dia. O bicho que baixava nela era o tal do Sultão das Matas. Baixou. Como é que era o nome? Sultão das Matas. Sultão das Matas. Era uma coisa feia. E o bicho baixou. A menina que me ajudou ficou com medo dele revelar ali naquele momento que eu estava acordada porque não tinha tomado o remédio. E o bicho não falou. Quando eu vi o bicho lá manifestado e não falou, acendeu uma luz na minha cabeça. Eu fiz, eles não sabem de nada. Não tem tanto poder assim. Eles não têm poder, eles estão me enganando. Eles não sabem de nada, porque se eles soubessem, eles iam dizer, ela não tomou o remédio e apontava a pessoa que me ajudou a não tomar e estava tudo ali desmascarado. Até porque Satanás não é onipresente nem onisciente. Sim. Né? Esses são atributos de Deus. Né? Então ele não está em todos os lugares e ele não sabe todas as coisas. Sim. E aí eu fiz, pronto, vai começar agora uma batalha, porque eu vou orar o Salmo 91 todo dia aqui dentro e de preferência dentro do quarto dela, da onde ela guardava lá as roupas, entidade. Pastor, e aí Deus já começou a te dar coragem. Estratégia. Eu ia para dentro desse quarto e começava a orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar. Eu orava todinho. Até hoje eu sei o Salmo 91 de cor. Ficou gravado assim no meu coração. E aí quando foi um dia, eu tive uma das crises que eu dava mesmo, tipo epilepsia. E aí elas não sabiam o que fazer comigo, me levaram para o posto de saúde. Chegou lá, os médicos disseram que não sabiam o que fazer comigo, me mandaram de volta. E eu olhei para ela e falei assim, deixa eu ir numa igreja. Mas você não pode ir numa igreja. Eu disse, mas eu quero ir numa igreja, deixa eu ir numa igreja. Aí ela, não, você não pode ir numa igreja. Aí eu fiz assim, mas se vocês não me levar, eu vou de qualquer jeito. Como eu não conhecia nada lá, elas ficaram com medo de eu ficar perdida, porque elas tinham que dar conta à minha família de mim, porque eu estava lá, na responsabilidade dela. Ela pegou justamente essa menina que me ajudou e falou, leva ela, mas faz o seguinte, não entra. Deixa ela entrar e fica na praça esperando. E assim foi. Essa menina me levou. E lá estava uma igreja universal do Reino de Deus. Tenho que falar o nome das igrejas porque faz parte da minha libertação, né? E aí a menina ficou na praça e eu entrei dentro da igreja. Recebi aquela oração forte. Quando eu cheguei em casa, que fomos dormir. Era um calor muito grande dentro da casa, então eles pegavam os colchões e botavam tudo no meio da sala. E aí deitava todo mundo ali, mais de 10 pessoas ali, com os colchões, tudo ali misturado na sala. Tudo no terreiro. Tudo dentro do terreiro. Morava-se dentro do terreiro. E aí, quando a gente começou a dormir, no meado da noite, pastor, um fogaréu. Todo mundo acorda com um fogaréu, pegando fogo dentro do quarto, aonde ela recebia as pessoas para dizer que ia revelar a vida das pessoas. Dentro do quarto. No quarto do engano. Do engano. O fogaréu pegou assim na borda da toalha da mesa onde ficava lá, os paramentos dela. E todo mundo saiu desesperado, correndo para apagar esse fogo, Ela veio na minha direção, me segurou e falou assim, a culpa é dela.
Porque foi no dia que você entrou na Eu entrei igreja. na igreja. A culpa é dela e eu quero que ela vá embora da minha casa hoje, mas era madrugada. Ligue para os parentes dela porque tem que vir aqui buscar ela amanhã. Ela não pode ficar aqui porque a culpa é dela. E eu ali. Tudo que eu queria era ir embora mesmo. Mas eu não sabia que... Então Deus já começou a dar eu estratégia. não sabia que Deus ia fazer, né, causar assim, essa situação para que fosse o meu escape daquele lugar. Aí, o pai das minhas filhas não puderam ir lá buscar. Quem foi um irmão dele. Me lembro como hoje, ele tem uma estatura média e as imagens, elas tinham mais de 1 metro de altura. E ele chegou naquele lugar assustado com aquele tamanho daquelas imagens. Quando ele chegou para me buscar, ela pegou e fez assim, peraí, antes dela ir. Aí chegou aqui assim, na cumeira da minha cabeça, pegou uma mecha do meu cabelo e cortou. E eu fui para casa. Porque a gente ainda estava devendo a ela R$500 dos R$1.500 que ela pediu. E aí, pastor, quando eu cheguei, na hora que eu cheguei, eu fui acometida de uma dor de cabeça que eu nunca na minha vida eu vi uma dor igual. Parecida. Meu Deus. Nunca. Parecia... Fruto do que tufo ela... de cabelo que ela tirou quando você saiu de lá. E aí eu gritava, eu botava a mão na cabeça, eu gritava. E não era só a dor de cabeça, eu sentia os estalos, pastor. Estalava dentro da minha cabeça. Estalava. E eu dizia assim, não, vai explodir. Eu dizia que era uma bomba. Meu Deus. Eu dizia que tinha uma bomba dentro da minha cabeça. Detalhe, pastor. Ainda nesta casa, eu fiz 2 trabalhos dentro do cemitério com eles. Porque em busca dela querer descobrir o que eu tinha, uma das coisas que ela revelou é que um tio meu, que era morto, irmão da minha mãe, estava me castigando e ele estava querendo um alimento e eu precisava ir fazer esse trabalho dentro do cemitério com uns quiabos, que era para alimentar o espírito do meu tio para ele me deixar em paz. Meu Deus. E eu fui no cemitério por 2 vezes. Onde a Bíblia fala que não há comunicação entre vivo e morto, onde a Bíblia fala que depois da morte segue-se o juízo, aí vem o engano e traz isso tudo à tona. E fizemos ali 2 vezes, por 2 vezes, um trabalho dentro do cemitério meia-noite. Ainda nesta casa. Mas voltando, que eu consegui sair de lá, essa dor de cabeça começou a me acompanhar e ninguém sabia mais o que fazer, e era dor, era remédio que não passava, e eu gritava, e aqueles estalos, eu dizia, agora eu morro. E nesse período eu já estava me defiando, já tinha perdido 20 quilos do meu peso, eu nunca fui forte, nunca. Meu peso era 55, 56, eu fui para 42 quilos. Meu Deus. Eu já era só o osso. Esses ossos aqui da minha face chegaram estufados assim. Os olhos estufou para fora. É porque eu não quis guardar foto desse tempo. Porque quando o Senhor me libertou, foi uma das coisas que eu peguei e destruí, foi essas fotos. Depois eu me arrependi porque eu dizia assim, mas era um testemunho. Era algo que eu tinha que ter para testemunhar. E eu defiando, e aí cansada, peregrinando. Nisso, uma vez eu parei, assim, para fazer as contas de quantos terreiros de Umbanda, Macumba, eu entrei, percorri. Tava na casa de uns 18. Meu Deus. De uns 18. E ainda assim, depois que foi para a igreja, depois que teve aquele primeiro contato, ainda demorou-se um tempo para ter um segundo contato com a igreja, seu? Sim, nesse período eu ainda não estava na igreja, não fui buscar. Você foi pontual, né? Foi um dia... Só naquele dia ali específico. Aí chegou de novo outro enviado. Bateu na porta da casa da minha ex-sogra. E falou, eu vim aqui porque eu tô sabendo de uma menina que está assim. Eu vim aqui dizer para ela que eu vou levar ela na casa do meu pai. Lá ele. Do meu pai. E lá eu sei que ele vai deixar ela boa. E aí minha ex-sogra balançou a cabeça e fez assim, olha só, a gente não tem dinheiro não. Só se você levar ela lá no pai dela. Aí vai eu de novo, pastor. Saí com esse abençoado. Fui na casa do meu pai. Quando eu cheguei lá na casa do meu pai com ele, ele fez assim, olha, eu vim aqui dizer ao senhor que eu vou levar ela em um lugar, que é a casa do meu pai, lá ele.
E lá a sua filha vai ficar boa. E já era para outro lugar, Mata de São João. Aí, o meu pai falou assim, eu não tenho dinheiro. E ainda que eu tivesse, leve ela. Se você trouxer a minha filha boa, eu te pago. Assim mesmo. E aí, o pai dos meus filhos entrou para pegar um dinheiro na mão de um agiota. Meu Deus, olha que destruição, né? Olha que cascata de eventos. Para me levar para esse lugar. E vai eu de novo, achando que eu ia ser curada neste lugar. E vamos chegando lá neste lugar. Vou abrir um parêntese antes de falar deste lugar, que eu lembrei de outro também, ainda lá em Camaçari. Que nesses banhos que eu tomava, na época eu tinha uma irmã que era da Universal. Até hoje ela é da Universal, mas ela era obreira da Universal. E aí, ela foi me visitar um certo dia e eu tava com esses banhos já de outro terreiro para tomar. Quando ela chegou, eu estava no banheiro chorando. E ela fez assim, minha irmã, por que você tá chorando? Aí eu falei assim, minha irmã, porque eu não aguento mais tomar banho dessas águas fedidas. Eles dizem que eu vou ficar boa, mas eu não fico boa e só pioro. Aí minha irmã fez assim, você não quer tomar banho com essa água? Eu fiz, eu não quero. Mas se eu não tomar, eles vão saber que eu não tomei. Aí minha irmã fez, não, você vai tomar. Você vai tomar banho com essa água, mas antes de você tomar, eu vou orar. E aí minha irmã orou nessa água. E aí ela ficou no banheiro até eu terminar o banho. Quando eu voltei nesse outro terreiro, que ele olhou assim pra mim e fez assim, você recebeu uma visita esses dias, não recebeu? Aí eu fiz sim. Aí ele fez assim, e essa visita que você recebeu? Não fez um negócio lá no seu banho? E quebrou as forças do meu banho. É por isso que você não fica boa. Porque você não acredita no que a gente faz, você só acredita naquele lá de cima. Olha o poder da oração, né? A sua irmã fez uma oração numa água consagrada e quebrou todo o encantamento daquela... Então, o segredo da vitória do crente é a oração. A oração, ela quebra... Sem dúvida. Né? Ela quebra dúvida. Toda essa estratégia, toda essa estrutura do mal. Sem dúvida. E aí vamos voltar para esta casa de Mata de São João, que é onde também fiquei marcada, né? Com o Espírito Santo falando comigo mais uma vez, querendo me tirar de uma vez por todas, me resgatar daquele lugar. E aí eu cheguei nesta casa. Esse era um conhecidíssimo em Mata de São João, por sinal já morreu, se chamava Mané Guerreiro e era primo de uma das macumbeiras mais conhecidas, mãe de santo da Bahia, que eu vou dizer o nome, que era Mãe Menininha do Cantuá. Ele era primo. Essa é bem famosa. Ela era famosa porque ela já morreu. E ele era primo dela, que ele também já morreu. Chegando lá, eu nunca me esqueço. Ele estava em uma calça branca, um sapato branco, uma camisa rosa e um chapéu branco na cabeça. Sentamos, ele olhava assim para mim, ficava ouvindo tudo que já tinham feito comigo, meu ex-marido contando lá, e ele ficava assim olhando. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, eu vou ficar com ela, mas não vai ser fácil. Porque eu vou ter que desfazer tudo o que fizeram, vai ser muito trabalhoso. Porque tudo que fizeram errado. Mas eu vou ficar com ela. Mas de começo eu preciso que você me traga R$500. Sempre tem a questão... Aí ele fez, mas eu não tenho esse dinheiro. Ele fez assim, você vai dar um jeito, né? Porque se você quer que ela fique boa, você vai dar um jeito. E aí ele saiu com a mão na cabeça. Foi onde ele entrou, né? Pro agiota para pegar esse valor para eu poder ficar lá. E ali no primeiro dia, ele já foi me dando. Nessa casa eu não fiquei 2 dias. Eu lembro como hoje eu não fiquei. Porque no primeiro dia, ele já foi me dando em um tacho de barro umas folhas bem machucadas e me deu para eu beber esse sumo. Porque ele falou assim, vamos começar o processo.
você tem que tomar isso aqui. Eu queria era ficar boa. E aí eu comia tudo que mandava eu fazer na época eu fazia. E ele me deu e eu bebi. No que eu bebi, ele fez, amanhã eu vou jogar os búzios pra você. Tipo a consulta dele. Até então ele não fez consulta nenhuma comigo. Aí quando foi no outro dia, já estava eu lá e ele foi e jogou os búzios. No que ele jogou os búzios, ele falou assim, olha que eu tô vendo aqui a pessoa que fez o trabalho pra você. A pessoa é assim, é casada, tem tantos filhos, uma inveja muito grande, né, de você. Olha, e a pessoa fez foi pra te matar. E eu não sei nem por que você ainda está viva. Mas vamos lá. Se você quiser, a gente vai fazer aqui um trabalhinho e ela vai morrer aonde ela estiver. Eu olhei assim pra ele e falei assim, pastor, eu não vim aqui pra fazer mal a ninguém. Eu vim aqui porque disseram que o Senhor vai me deixar boa. Se não for pra fazer o bem, o mal também eu não vou fazer pra ninguém, porque essa pessoa, eu já entreguei ela na mão de Deus. Porque a estratégia do inimigo agora era ganhar o teu coração. Sim. Porque se você faz isso, ele toma, além da sua força física, ele toma o seu coração. Sim. Ele muda o que você é. Sim. Aí ele fez, então tá, então vamos começar o processo. Você vai ter que se buriar. Buriar para eles é fazer o santo. O que é fazer o santo? É raspar sua cabeça, é te colocar em um quarto escuro, em um quarto fechado, onde você, durante 7 dias, você não pode ter contato com ninguém, fisicamente. Você fica isolado num quarto Num escuro. quarto escuro. Por 7 dias. Por 7 dias, você não come, creio que carne, porque ele dizia que minha comida tinha que ser selecionada, de legumes. E ia raspar a minha cabeça, pastor. Que é onde eles chamam de dizer fazer o santo. Quando raspa a cabeça, a pessoa tá ali se declarando filha do diabo. E aí ele fez assim, a gente vai começar esse ritual com você a partir de amanhã. Mas antes eu quero que você entenda uma coisa. Você tem 2 guias fortes. Você tem uns sonhos. Você às vezes prevê umas coisas, você sente, né? Você ouve e você não sabe de onde vem isso, né? Mas é porque você tem 2 guias fortes, muito fortes. Um é o Oxóssi, que é conhecido na igreja católica como São Jorge. Na macumba ele é Oxóssi. E a outra é Inhansã, que conhecida na igreja católica, ela é a Iemanjá. E na macumbaria, eles chamam de Inhansã. Você tem esses 2 guias, e não é para o mal, ele falava assim para mim, não é para o mal. Esses guias é para o bem, é para você ajudar pessoas, para o bem das pessoas. Mas é por isso que você tá assim. E não vai ser fácil, não. Eles estão falando que não vai ser fácil, não. Você ainda vai ralar muito. Vai ralar muito com sua barriga no chão pedindo perdão para eles. Eu fiz, mas por quê? Perdão de quê? Ele fez assim, porque um dia você entrou na lei de crente e se batizou. Então eles estavam querendo desfazer a aliança que você tinha feito com Deus. Que estava quebrada, mas pela misericórdia, o Senhor estava ali com a mão dele forte, me guardando de Mas tudo. a aliança não existia. Existia a aliança. E aí eu dormi. Quando foi no outro dia, que ia começar esse ritual, ele fez assim, mas tem mais. O que está dentro de você, você comeu para te matar. E não vai sair só com as coisas que eu vou fazer aqui para te dar. Tem que ser um remédio de farmácia. E eu vou comprar esse remédio. Ele saiu para comprar esse remédio. O quarto que eu estava, pastor, tinha uma árvore. E nessa árvore tinha um urubu amarrado. Nessa árvore. E eu ali na janela ficava olhando aquele urubu. Aí eu ouvi a voz de novo. Aí a voz disse assim para mim, sai daí. Sai, senão você vai morrer. Eu falei, não acredito, essa voz de novo. Aí a voz te disse, alertando me que se alertando. você ficasse, Se eu ficasse, ali, eu ia eles iam te matar. Aí aquela voz disse de novo, sai, senão você vai morrer. E aí eu já fui gritando, saindo do quarto gritando, a mulher dele estava na cozinha. E eu falei assim, dona,
eu tenho que ir embora. Porque eu ouvi a voz que disse que era pra mim não tocar e eu toquei e deu no que deu. E agora a voz tá dizendo que é pra mim sair daqui, senão eu vou morrer. E se eu ficar, eu vou morrer mesmo. E eu não quero morrer longe do meu filho. Eu tinha, meu primeiro filho tinha 4 anos de idade, o Matheus. E eu, desesperada, eu não quero morrer longe do meu filho, eu quero ir embora e comecei a dar crise de novo. Era uma crise que quem tava em volta tinha medo. Porque eu começava a espumar, a me bater, as unhas ficavam roxas. E eles não sabiam o que fazer. Nisso ele ia chegando. Ele ia chegando com o saquinho da farmácia na mão. E aí ela começou a contar pra ele. Ela tá assim, porque ela disse que ouviu uma voz. E que tem que sair daqui, porque ela disse que essa voz disse que ela vai morrer hoje. E ele fez, não, mas ela não pode sair. Eu já comprei o remédio, ela tem que tomar esse remédio. Porque esse remédio vai tirar o que tá dentro. Vai tirar o que tá dentro dela. E aí eu fiz assim, você tem que me levar embora agora. Porque se eu não for, eu vou sair daqui, não sei como. Mas eu vou. E aí a mulher olhou assim pra ele e fez assim, Mané, leva essa menina. Porque se essa menina morrer aqui, você é responsável. Você vai ser responsável pela morte dela. Leva essa menina. E aí ele chamou um táxi, me botou dentro desse táxi, pastor. E enquanto eu não cheguei no meu destino, eu não parava de tremer, de botar a gosma pra fora, de ficar me batendo. Quando eu cheguei no meu destino, ele me entregou a uma vizinha que morava de frente à academia, porque o pai das minhas filhas não estava lá nesse dia, estava em Salvador, e me entregou a ela. Só que ela só veio me dizer o que ele falou para ela anos depois que eu fiquei boa. Que essa vizinha veio me dizer o que foi que ele tinha dito para ela. Não foi no mesmo dia. Ele disse para ela, ele me entregou a ela e fez assim, olha aqui, toma ela. Ela não passa desse mês, é no mês de maio. Ela não passa desse mês. O que fizeram pra ela foi pra matar. E ela vai morrer, ela não passa desse mês. E ela não teve coragem de me contar. Como é que vai dizer um negócio desse, pastor? Não tem como. Aí ela desce pra casa da minha sogra pra me entregar lá. Quando ela me entrega, eu caí de joelhos nos pés da minha sogra. E falei assim pra ela, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Venha... Quem vier aqui da parte dessas pessoas, não me deixe mais sair daqui. Eu imploro para a senhora, não me deixe ir mais para esses lugares, porque eu não aguento mais. Eu vim para morrer e eu quero morrer em paz. A senhora pode fazer isso por mim? E eu ainda te peço mais, se eu morrer, eu te peço, cuide do meu filho, Matheus, porque eu fui criada com madrasta e eu não quero que meu filho tenha uma madrasta. E ela falava assim pra mim, você não vai morrer, Alzenilda, você não vai morrer. Eu sei que você não acredita em nada disso, mas na época ela também servia, né, a eles e disse assim, eu fiz uma promessa pra você, eu sei que você não vai cumprir porque você não acredita, mas você vai ficar boa e eu vou subir essas escadas de joelho pra pagar minha promessa. E eu fiz assim, eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer, só quero morrer em paz, não me deixe mais sair daqui. E aí o meu ex-sogro, que é falecido, eu lembro que ele falou assim, você não vai morrer não, sabe por que você não vai morrer? Faz o seguinte, compra o teu caixão. Os antigos falavam assim, quando a pessoa tá para morrer, compra o caixão e pendura no telhado. Deixa ele lá empendurado no telhado. Enquanto esse caixão estiver dentro de casa, a pessoa não morre. A crendice, né? Eram umas crenças que só Jesus... Eu entrei no quarto, onde eu dormia na casa dela. E tinha o altarzinho dela lá, que, para glória de Deus, ela hoje é evangélica. Glória a Deus. E aí tinha lá o altarzinho com os Cosme e os Damião, né? Aqueles 2 demônios que diz que são gêmeos. E aí quando eu entrei naquele quarto, eu só fiz olhar para aquele altar e dizer assim, ali Deus já estava me dando autoridade. E dizer assim, a partir de hoje, vocês, nenhum mais vai ter influência na minha vida. Nenhum mais de vocês vai ter influência na minha vida. E caí de joelho. Quando eu caí de joelho, pastor, eu já fui orando e chorando, e orando e chorava e dizia assim para Deus, Deus, eu não sei. Eu não sei o que foi que eu fiz, o mal que eu fiz para poder estar nessa situação hoje. Eu não sei, mas eu vou te pedir perdão. Pelo que eu fiz, pelo que eu não fiz. Mas eu quero o teu perdão.
Então você fez ali a oração do arrependimento, e da confissão. E da confissão. Porque para mim eu não passava daquele dia. E aí eu falava para Deus, me perdoa os meus pecados, perdoa o que eu fiz para as pessoas, porque eu não sei, eu não me lembro se eu fiz alguma maldade para alguém, por isso que eu tô pagando, né? Por isso, por algo que eu fiz que eu não sei, porque até onde eu me lembro, eu nunca fui uma pessoa má, nunca fui vingativa, eu nunca fiz mal a ninguém, mas talvez eu tenha feito e não sei. O Senhor me perdoa os meus pecados e eu te peço. Eu te peço, desse jeito eu fiz a oração para o Senhor. Se o Senhor tem um propósito de salvação na minha vida, o Senhor me cura. O Senhor me livra disso tudo que eu estou vivendo hoje. Então foi a primeira vez que você realmente buscou que eu me voltei o para Senhor. Deus. A primeira vez que eu me voltei para Deus. Nessa Isso situação. já tinha o quê? Para mais de ano na outra Já buscando... tinha uns 5, 6 meses de luta. Muito mais. E aí eu disse a ele, Senhor, se o Senhor tem um propósito com a minha vida, ainda nessa terra, o Senhor me cura. Mas se o Senhor não tiver, pode me preparar e me levar. O que eu quero é ser salvo. Mas ainda eu te digo mais, Deus. Se o Senhor me tirar desta situação, enquanto vida eu tiver, eu te servirei. E me dê um sinal. Eu só te peço um sinal. Pastor, eu só dormia à base de diazepam. Era diazepam que eu tinha que tomar 3, 4 de uma vez, de 2 miligramas. Para poder dormir. E eu não conseguia dormir. Foi um período muito difícil. Eu fiquei muda. Teve um tempo que eu fiquei de boca aberta também. Um mês de boca aberta. Eu conversava. E quando eu parava de conversar, a boca ficava assim, ó. Travada no alto. Quando eu fechei a boca, a minha língua, os dentes estavam marcados na minha língua. Por um bom tempo ainda ficou minha língua com as marcas dos meus dentes. Meu Deus. De um mês que eu fiquei com a boca aberta. Então, voltando lá, dormi sem remédio. O primeiro sinal que você pediu. A oração, apaguei. No que eu apaguei, eu acordei no outro dia de manhã com a minha ex-sogra me chamando. Zenilda, aquela voz longe me chamando. E eu tive um sonho. Eu lembro do sonho. Eu sonhei que eu via uma igreja. Só que eu não conseguia ver ninguém dentro dessa igreja, porque era uma luz muito forte que saía dentro dessa igreja, que nem a luz do sol. Eu só via aquele amarelão dentro da igreja e aquela luz muito, muito forte que doía nos meus olhos. Mas eu via a igreja como se Deus estivesse me mostrando. Vai para a igreja. E aí eu acordei com ela me chamando. Quando eu acordei, eu ainda não quis acreditar que eu estava viva. Para mim, a minha oração, como eu pedi perdão a Deus e pedi para Deus me salvar, você ia morrer naquele eu tinha dia. morrido e eu estava na glória. Eu tinha sido salva. Na minha sensação era essa. Só que quando eu olhei ela me chamando, eu fiz, eu não morri. Aí ela fez assim, mas por que você ia morrer? Eu disse, não. Eu fiz uma oração pedindo para Deus me levar. Se ele não tivesse um propósito na minha vida de cura. Aí ela fez assim, tem 2 pessoas aí te chamando, querendo te ver. Aí eu fiz, não, eu não vou não. Eu não disse à senhora que não me chamasse mais porque eu não vou atender mais ninguém? Aí a voz disse assim pra mim, você não pediu um sinal? Eita. Aí eu fiz assim, aí ela fez, mas essas pessoas agora são outras. Outras? Ela fez outras. São da igreja. Aí, pastor, eu fui de encontro. Aí essas pessoas, até então, não conhecia essas pessoas. Um era a Sueli, a outra eu não sei o nome, mas a Sueli, ela marcou na minha vida. E aí ela pessoas olhou, enviadas de Deus. De Deus! Olha, era da Quadrangular, aonde eu tinha me convertido. E ela olhou assim pra mim e fez assim... Eu estava na minha casa lavando os pratos. E Deus falou pra mim parar tudo e vir aqui te fazer uma visita. Eu ouvi a sua história. Já ouvi falar de você, o que você está passando. Mas o Senhor mandou eu vir aqui e fazer uma campanha de libertação na sua vida por 7 dias. Você aceita? Aceito. E aí começou. Todo dia ela ia lá me buscar, me levava para a igreja. Oração, ciclo de oração. Me botava no meio do ciclo de oração, chega a me arrepio.
Primeiro dia, o fogo caindo lá das irmãs mesmo, do mistério, do fogo, do coque, tome oração. Ela disse que no primeiro dia, ela viu uma legião de demônios saindo. No primeiro dia. Eu creio nisso. E aí fomos. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando foi no último dia, eu dei a crise. Eu não vou conseguir. E realmente eu não consegui chegar na igreja. Era uma batalha muito grande. Porque sabia que fechar esse ciclo era importante. Era uma batalha. Aí eu falei, eu não vou conseguir. Aí ela fez assim, a gente faz aqui no meio da rua mesmo. Me sentaram no meio frio. As irmãzinhas veio, fizeram o ciclo e fogo e oração nela. No meio da rua? No meio da rua. Crente que é crente não tem lugar para fazer Sim, oração. E detalhe, a boca aberta. A boca lá assim. Acabamos esse ciclo de 7 dias de libertação. Deus falou assim para ela. Manda ela botar esse louvor. Da Aline Barros, Consagração. Era disco de vinil. Ela me deu esse disco. E tinha hora, viu? Para eu ter as crises. 6 horas da tarde. Quando der 6 horas da tarde que você começar a ter a crise, você corre lá e bota esse disco, mas bota nessa música. Detalhe. Era todo mundo incrédulo. Não tinha crente na casa da minha ex. Não tinha crente. Pastor diante de Deus. Eu começava a louvar. Quando vinha a crise, eu corria e botava. Aí eu começava a adorar. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Pastor, eu cantava esse louvor todinho. Quando eu acabava de cantar, passava tudo. Passava. Tudo, pastor. Tudo que as pessoas começaram a dizer que eu estava inventando. O irmão dele, que hoje é pastor, ele disse assim, manhã, ela tá inventando. Não existe isso, não. Como é que ela canta e fica boa? Hoje ele é pastor. Hoje ele entendeu o poder de Deus. Hoje ele é pastor. Sem precisar de imundícies, de nada. Era o louvor e a oração. Era o louvor e a oração. Libertação. Das coisas santas. E aí, passei, esse louvor me acompanhou e me acompanha até hoje, porque tudo que marca nossas vidas não sai de dentro de nós, né? E ali foi o meu remédio. E como é que foi o desfecho disso tudo? Aí eu fui na igreja, né? Comecei a ir à igreja. E um dia eu chegando na igreja, uma Bíblia bem pequenininha, eu fui participar de um culto. E eu peguei a Bíblia, quando eu peguei a Bíblia, eu abri justamente nessa passagem, que eu vou ler aqui agora, que diz, está lá em Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 10, que diz assim, vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. Essa foi a palavra. E aí quando eu li, não foi nem pregação, foi eu e Deus. Aí eu fiz assim, o Senhor me escolheu? O que eu estou entendendo aqui dessa palavra é que o Senhor me escolheu para ser testemunha do teu poder aqui nessa terra. Deus estranho, eu tinha buscado vários, não foi um, nem dois, nem três, foi vários. E ele dizia para mim, eu sou Deus. Nunca houve, nunca haverá um Deus igual a mim. Glória a Deus. E aí, o finalzinho, agindo eu, quem impedirá? Eu fiz pronto, tomei posse.
Pronto, Deus vai agir. Eu não sei como, mas Deus vai agir. Eu tinha os sintomas, mas eu não sabia que eu estava grávida. E por que eu saí daquela casa? Porque se eu tomasse aquilo que aquele homem queria me dar, eu ia ter um aborto. Porque eu não sabia da existência do meu filho Lucas na minha barriga. E ele falou, né, que tem que tirar o que está dentro de O que você. está dentro de mim. Na verdade, estava dentro de mim, sim. A maldade que fizeram para mim, mas o filho, Deus me deu, né? Nesse processo. Nesse processo, eu engravidei sem saber que estava grávida. E Deus colocou outra mulher de Deus no meu caminho. Fez ela ir se matricular na academia e falou para ela assim: você vai conhecer ela, mas você não vai até ela. Eu vou trazer ela até você. Você espere o dia, mas ela virá até você. E quando esse dia chegar, você vai sair da academia e vai cuidar dela. Como uma mãe cuida de um filho. E aí, quando foi um belo dia, eu não ia nessa academia porque eu fiquei com trauma dela. Porque a pessoa ainda estava lá trabalhando. Eu não ia. E nesse dia, depois de meses já, eu falei, eu vou. Eu falei assim, Nadinha, eu vou. Aonde você vai? Eu vou lá na academia. Ela, não faça isso. Eu disse, eu tenho que ir lá. Ela fez, mas você lá vai ver fulana, você vai se, sabe, vai se magoar, vai acabar discutindo com ela. Eu fiz, eu vou lá. Tomei uma decisão, pastor, do nada, eu estava assim sentada e levantei e disse, eu vou lá agora. E fui, sozinha. Era um horário que era para ela estar lá, mas ela não estava. Era um horário para a academia estar assim, mas não estava, pastor. Só estava essa pessoa. Deus preparou o encontro. Só estava essa pessoa e o pai das minhas filhas, dos meus filhos. E quando eu entrei, porta dentro, essa pessoa estava na bicicleta. E aí eu fui entrando, aí ele falou assim, olha aí, você não queria conhecer ela? Olha aí, Ozinho. Ela foi saindo da bicicleta, me pegou pelo braço assim, enfiou o braço dela no meu assim, e falou assim, a partir de hoje eu não malho mais aqui. Aí ele fez, oxe, não entendi. Ela fez, você vai entender. Eu não vim pra cá malhar em vão. Eu vim pra cá porque Deus mandou que eu viesse me matricular aqui. Porque ele já tinha preparado esse encontro, mas era para mim esperar, não era para mim ir até ela. Ele me traria ela e ele me trouxe. Aqui está a minha missão com essa menina. A partir de hoje, eu cuido dela. Aí, a partir desse dia, ela começou a caminhar com você? Começou a caminhar, me levar para a igreja. No outro dia, já estava na igreja. Deus usou uma missionária para orar pela minha vida, para quebrar essa obra de macumbaria. Eu estava numa igreja do Caminho das Árvores, em Salvador, a igreja Batista, Lírio dos Vales. Não. Do Caminho das Árvores, eu só não me lembro o nome da Batista, para eu não pecar. Mas essa missionária era daqui do Rio de Janeiro, era pequenininha, ela estava na inauguração dessa igreja. Essa igreja cabia mais de 6.000 pessoas dentro dessa igreja, e eu fui para esta inauguração, e chegando lá, Deus usava essa missionária com um poder tão grande de revelação, que quando Deus revelava as coisas para ela, ia de assim, ó, não ia só de uma pessoa, ia de penca. De 6, de 10, revelação de cura de câncer, disso, daquilo. Ia de penca. Mas comigo foi só comigo. A revelação de Deus para minha vida foi só comigo. Teve um intervalo, a gente saiu. Essa igreja fica no alto, tem uma ribanceira. Eu encostei nesse murinho e aquela voz disse assim para mim, se joga daí. Porque eu não contei pro Senhor que eu tentei várias vezes me matar. Me jogando na frente do carro, parando no meio da rua. Para que o carro me pegasse. Durante esse nesse período, querendo libertação. tirar a minha vida. E nesse dia, o inimigo soprou no meu ouvido e fez assim, você não quer se matar? Se rola aí, ó. Acaba logo com isso de uma vez. Aí veio uma irmãzinha, me pegou pelo braço e fez, o que você tá fazendo aí? Vamos para dentro da igreja. Voltamos. O Senhor te guardando a todo momento. Todo mundo ali me cercando. Os anjos do Senhor. Aí quando voltamos, aquela missionária começou a falar. Aqui tem uma mulher. Essa mulher, ela foi vítima de uma obra de macumbaria. E, por causa disso, muitos demônios
entrou na vida dela para matar, para destruir. Por sinal, ela já tentou se matar, parando na frente de carros, parando no meio da estrada. E para que você saiba que é com você que eu estou falando, a missionária, ainda hoje, aqui nesse lugar, você ouviu uma voz dizer assim, ó, se joga, você não quer acabar? Acaba logo com isso de uma vez. Cadê você? E não levantava ninguém, pastor. E não levantava ninguém. Aí eu falei, não, tem que ir. A vergonha começou a vir para mim. Eu não vou me levantar daqui sozinha. As outras revelações iam de 3, de 4, de monte, porque agora não vai levantar ninguém? E aí ela falava assim, você não vai vir? Se você não vier, o Espírito vai me levar até você. E começou a marchar dentro daquela igreja enorme. Aquela mulher começou a andar dentro da igreja. E eu comecei a me tremer. E eu grudava assim, ó, na cadeira assim, ó, e ficava assim, e eu dizia, não, isso não é comigo, não é eu, não sou eu. E ela dizia assim, tudo que estava acontecendo comigo, ela dizia, o inimigo está dizendo que não é você, mas é você mesmo. É você mesmo. Não é outra, é você. Se você não está tendo força, pegue na mão de quem está do seu lado, para trazer você até mim, mas venha. Aí eu grudei na mão da pessoa que me levou e falei, me leva que sou eu. Sou eu essa pessoa. Pastor, quando a pessoa me pegou pelo braço e me levou, que eu comecei a andar dentro daquela igreja enorme, a igreja toda aplaudindo, aquela revelação só foi para mim. E aí ela orou por mim, orando para que a obra de macumbaria fosse desfeita da minha vida. E eu não tive ânsia de vômito, eu não tive nada. Mas Deus revelou a essa pessoa que começou a cuidar de mim, que o que estava dentro de mim, que o que eu tinha comido, o que estava dentro de mim ia sair com o parto. Depois que eu tivesse esse filho, todos os sintomas acabariam. Iam sumir. Ia sumir. E aí, pastor, foi a restituição de Deus na minha vida. Porque essa gravidez, o que era impossível para o homem, foi possível para Deus. Eu fui acompanhada pelo SUS, por um obstetra, um ginecologista e um médico clínico, que ali eu digo que foi um psicólogo que Deus botou na minha vida só para me acompanhar psicologicamente. No processo, para me ouvir, para me aconselhar. E os médicos diziam que eu tinha que ficar quietinha, que eu tinha que suspender toda a medicação que eu tomava de taxa preta, porque se eu tivesse um aborto espontâneo, eu morreria, porque eu estava num grau de anemia profundo. E aí foi que eu comecei a entender o porquê Deus me tirou daquele terreiro, porquê que Deus me tirou na hora que aquele homem ia me dar aquele remédio de farmácia. Eu ia ter uma hemorragia, realmente eu iria morrer, porque eu ia ter um aborto. E eu não podia correr o risco de ter um aborto nem espontâneo, que dirás provocado. E aí começou a restituição, porque minha barriga ia crescendo, eu ia aumentando o peso, eu ia ficando... Eu digo para os meus filhos, não fique com ciúme, mas foi uma das gravidez mais lindas que eu tive, foi do meu filho Lucas, né? Que foi o meu milagre, eu não posso dizer que não, foi uma restituição mesmo, foi a gravidez que eu mais engordei, foi os hormônios, assim, era tanto no meu corpo que o meu cabelo, ele ficava liso sem eu precisar fazer uma escova, sem eu precisar fazer uma chapinha, o cabelo vivia escorrendo assim para meus olhos. Foi uma gravidez muito, muito bonita. E lá no fundinho ainda do meu coração eu tinha medo de quando eu fosse ter esse filho eu morrer no parto, mas não, foi a restituição de Deus. Tudo normal, o Senhor honrou. Eu tive meu filho normal, foi o filho mais pesado que eu tive. Ele pesou 4 quilos, 150 gramas. Ele mediu 54 centímetros. E para glória de Deus, ele é um menino escolhido também desde o ventre, né? Tá no altar do Senhor, Deus deu dons ao meu filho, que ele toca todos os instrumentos sem nunca ter feito aula. Glória a Deus. É um instrumento de Deus e ele sempre fala, mãe, a senhora precisa sentar comigo, porque esse testemunho é meu também. Eu tenho que entrar na parte que eu faço parte do testemunho, porque ele foi o canal de Deus, assim, naquele momento, para quando eu tivesse o parto. Tudo que
estava dentro de mim, porque eu sentia, antes de eu estar grávida, eu sentia, corria a minha barriga, um bolo que diziam que era dona do corpo. Eu nunca acreditei nessas coisas, mas eu via mesmo, corria, pastor, dentro de mim, ficava de um lado, ficava de outro, ficava aqui, antes de eu engravidar. Depois que eu engravidei, eu parei de sentir. Mas as pessoas que tinham conhecimento nessa área de porcaria diziam que às vezes era bolo de cabelo, porque se tornava que eu tinha ingerido comida, né, do que tinham feito, mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Foi tudo certo. Quando meu filho nasceu, nunca mais eu tive os sintomas que eu tinha. Acabou a babação, acabou as crises, acabou tudo para a glória de Deus. Então, E Deus restituiu. Deus restituiu a minha saúde. Eu só tinha um filho quando tudo começou. Depois veio o meu milagre, que é Lucas, e depois Deus me deu mais 3 bênçãos, que eu era doida para ser mãe de meninas, e Deus me deu as minhas 3 filhas. E eu fechei com 5 filhos, para glória de Deus. E só para que vocês saibam, a pessoa que fez o mal para mim, depois de muitos anos, a gente teve um encontro. Se encontramos face a face, porque a minha oração para Deus era que Deus não me colocasse na frente dessa pessoa enquanto eu não tivesse preparada para vê-la, né? Mas nesse período, Deus usou essa irmã para mandar eu orar por ela, porque a palavra de Deus mandava para a gente orar pelos que nos perseguem, né? Pelos que nossos inimigos, e aí eu dizia que eu não conseguia orar, e ela dizia, você tem que orar, e eu comecei a orar por ela, e depois de muitos anos, eu fui trabalhar para o meu pai, eu era cobradora de transporte público, ela estava dentro desse ônibus, e quando eu fui cobrar a passagem a ela, ela olhou assim para mim com aquela cara de assustada, e disse assim, tudo bem? Eu fiz, tudo, e você tá bem? Ela fez sim, ela fez, nossa, como você tá bonita. E Mateus? Eu já tinha tido Mateus, Lucas, Isabel, eu já estava no meu 4º filho já. Aí eu falei assim para ela, os meus filhos estão todos bens. Seus quantos? Com aquele espanto, eu 4. Tá, glória de Deus. Pastor, me encontrei com ela pela 2ª vez, com a minha filha Maria Isabel no salão. Ela encheu os olhos de lágrima quando ela me viu, nessa 2ª vez. Ela encheu os olhos de lágrima e olhou assim, sua filha é linda. Como se dissesse assim, tudo que eu fiz não deu certo. Então a gente vê, né, para quem tá assistindo a gente, o mundo espiritual se movendo, não é? Todo, como diz a palavra de Deus, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele tentou te matar, tentou roubar todas as tuas finanças, tudo que você tinha, tentou destruir a sua vida, a sua família, mas pelo fato de você ter tido uma aliança um dia com o Senhor, ele foi ali, e mesmo no lugar mais improvável, que foi dentro de um terreiro de macumba, de umbanda, ele foi lá, ele te livrou, te resgatou, falou com você. Sim. E começou um processo. Então, esse vídeo, falar para você que está em casa, para você que está nos assistindo, não importa a situação que você esteja vivendo, não importa se você participou ou tem alguma enfermidade, ou Satanás está tramando contra a tua vida, entrega os seus caminhos ao Senhor. Ele tem um plano de restauração, de cura e de libertação para a sua vida. Amém. Use o testemunho da irmã Zenilda e entregue hoje mesmo a sua vida a Cristo. Amém? Então que você fique com essa palavra, que você possa realmente ser tocado pelo Senhor e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. E eu queria agradecer, né, pastor, pela oportunidade que o Senhor está me dando, porque está se cumprindo na minha vida, né, que eu tenho que testemunhar. Deus usava sempre uma pastora que hoje é falecida para falar que eu tinha que gravar o meu testemunho, e hoje eu estou vindo se cumprir aquilo que ela disse para mim. Ela não está mais aqui para ver, mas ela falava para mim, Zenilda, grave o seu testemunho. Em toda mão que ela me via, ela falava, você já gravou o seu testemunho? Porque é para você gravar,
para que outras vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. E eu quero agradecer a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Amém. Porque o Senhor foi o instrumento de Deus para se concretizar aquilo que o Senhor, né, já tinha falado para mim fazer. E hoje, depois de 26 anos, esse testemunho está sendo cumprido, gravado, para que outras vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. E eu quero dizer uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido na minha caminhada com Cristo. Eu não me afastei mais desde quando eu fiz aquela oração para o Senhor. Eu não me afastei mais. E eu digo sempre que filho, sempre filho. Não existe ex-filhos. Nós somos filhas de Deus. Nós fomos comprados por um preço muito alto. Então, não importa a situação que você se encontre hoje. Se você já fez alguma aliança com o inimigo, não importa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais ele fará. Eu sou prova disso. Glória a Deus.